Em 2024, o regime do IMI dentro da zona histórica classificada de Angra regressa ao praticado em 2019. A isenção do pagamento aplica-se apenas aos prédios classificados, os outros têm a redução máxima, mas há também majoração para prédios abandonados ou em ruínas, de forma a incentivar a recuperação desses espaços. A informação foi avançada na Assembleia Municipal de Angra. Ala Menezes pretende apresentar uma proposta complementar. Esta é uma questão que ainda tem que haver aqui algum grau de maturação e de avaliação, mas basicamente aquilo que é certo é que o regime de IMI que existia antes é aquele que vai vigorar. Ou seja, é como se houve aqui este intervalo, mas voltamos exatamente ao ponto de partida e, portanto, em relação a isso, nada se alterou. Aquilo que é possível fazer, se tendo em conta também o interesse de nós revermos alguns aspectos de edifícios que têm particular interesse, é termos a possibilidade, e a lei agora deu-nos essa possibilidade, de classificar como de interesse municipal alguns edifícios que, pela sua relevância histórica, arquitetónica ou outra, o mereçam. E, portanto, essa é uma questão que ao longo deste ano também terá que ter o seu desenvolvimento, mas que tem um conjunto de questões de natureza técnica, porque é preciso criar critérios para fazer isto, que terão também que passar aqui pela Assembleia. Numa das próximas sessões da Assembleia haverá a necessidade de trazer aqui uma regulamentação desta questão da classificação. Para a oposição, as explicações neste capítulo não foram suficientes. A maior reserva na bancada da coligação PSD, CDS-PP e PPM acerca deste assunto é exatamente perceber qual o ponto de partida que a Câmara pretende em termos da isenção do IMI na zona classificada. Este assunto foi aqui debatido em dezembro. Na altura, o que o Sr. Presidente da Câmara referiu foi que aguardaria pela aprovação do plano do Orçamento de Estado para 2023. Este orçamento já foi publicado e, portanto, continuamos sem perceber de forma franca e de forma clara quais são as intenções da Câmara neste processo. Pretende-se um regime pago, tendencialmente pago para os residentes aqui na zona classificada, um regime tendencialmente gratuito, que é essa a posição à partida do grupo municipal. O que é que se pretende? E mais, o que é que se pretende até nós termos esse novo regime? Qual será o entendimento da Câmara sobre este assunto? Porque do que ficou aqui claro é que o entendimento é que se pague e pronto. A nomeação do júri para concursos que visam a alteração de chefias foi o que gerou mais celeuma na sessão. Uma simples questão de manter ou não manter determinadas pessoas. Isto não se trata de empregos, nem se trata de despedir alguém, nem de contratar alguém. O que se trata aqui é atribuir funções de chefias, que de acordo com a lei nas chefias municipais, na administração pública, é por comissões de 3 anos. Ou seja, findos esses 3 anos, cabe ao dirigente máximo de serviço, ou seja, neste caso ao Presidente da Câmara, avaliar se essa chefia deve continuar, ou seja, se é renovado por mais 3 anos, ou se o lugar deve ir a concurso, no sentido de se encontrar uma nova chefia. E, além disso, há uma outra parte da lei que diz sempre que há uma alteração nas funções, a comissão cessa e, portanto, vai a concurso. O que aconteceu aqui, aconteceram as duas coisas. Uma das chefias terminou e 2 chefias, em outras 2 chefias, mas incluindo nessa também, houve alteração das funções. Portanto, necessariamente tem que ir a concurso. E aquilo que a Câmara decidiu foi, num dos casos, manter em funções uma das pessoas e em 2 outros casos, não. Chegou-se mesmo a acusar o Executivo de concursos de faz de conta, nos quais já se sabe de antemão quem vai ficar. Os concursos das chefias são o que são e são feitos de acordo com as normas que estão na lei. E, obviamente, que eles são concursos em que há um conjunto de critérios e há um júri que os analisa. Esse júri recomenda ou diz ao município ou ao departamento do governo quem é que lá deve estar. Mas obviamente que há também aqui uma outra componente que tem a ver com nomear ou não nomear alguém. E isso tem a ver com a avaliação que o dirigente faz da situação. As pessoas que estão lá em casa não votaram para chefes de divisão, votaram para um Presidente da Câmara. E quando um chefe de divisão fizer a geneira, quem paga pela geneira feita é o Presidente da Câmara. E, portanto, é nessas circunstâncias que o Presidente da Câmara decide se uma pessoa deve ou não continuar na chefia. Ninguém foi despedido, não se trata de criar empregos para amigos nem para parentes. O que se trata aqui é pura e simplesmente de dizer que há 3 lugares na Câmara, dos 8 que existem, que vão a concurso.
venham os candidatos e que venham os melhores. O Grupo Municipal da Coligação não ficou convencido. De facto, Ala Menezes e a sua gestão financeira habituam-nos a uma gestão de conta-gotas, em que é dificultado o rejuvenescimento do quadro pessoal, é dificultado o investimento em novos quadros, quer em termos de assistentes operacionais, que tanta falta fazem e que certamente os recursos humanos da Câmara Municipal são os primeiros a concordar que mais funcionários dariam melhor investimento e em melhores condições a quem trabalha e quem está em sobrecarga. E, na verdade, toda essa gestão de conta-gotas sofre aqui um revés e parece que há um maná para resolver esta questão da nova orgânica e das novas FIAs. Percebe-se aqui que das três, há um que se mantém, há outros dois que não serão os três não serão reconduzidos, um mantém-se e outros dois vão ser objeto de novo concurso. Para esses três concursos, há critérios diferentes em cada um dos júris e em cada um dos concursos. E mais, há os chefes que estão e que eventualmente ficarão nesses concursos já estão neste momento em comissão de serviço, ou seja, torna-se quase como que um início, estamos no início da partida, mas que já sabe perfeitamente qual é o resultado final. E é um processo que é inquinado em toda a sua extensão. E como tal, o grupo municipal do PSD, CDS, PP e PPM não se pode rever nestas condições que não mostram qualquer transparência, qualquer rigor e, aliás, é um paradoxo com aquela gestão financeira que a Câmara tem adotado. Opinião diferente tem o Partido Socialista. Há duas coisas que têm que ser separadas. Uma delas é a competência da Câmara e as suas exclusivas competências na gestão das FIAs e da orgânica, e outra coisa é a competência da Assembleia Municipal. O que veio à votação foi o júri do concurso, e que foi isso que nós votamos, e nada temos contra a votação do júri do concurso. Outra coisa foi o que foi falado aqui em relação à alteração das orgânicas e FIAs, que é da exclusiva competência da Câmara. Isso já foi a reunião de Câmara, foi falado, votado, e era uma situação que nem precisava ter sido abordada aqui em Assembleia Municipal, mas como há uma transparência enorme desta Câmara Municipal, foi falado abertamente, o Sr. Presidente da Câmara deu a palavra aos senhores vereadores para todos exporem a sua posição, ficou claríssimo que não era uma situação política, tem simplesmente a ver com essa alteração da orgânica. Por isso, nós estamos tranquilos e votamos favoravelmente, porque nada temos a dizer deste júri que foi nomeado. O terminal rodoviário de Angra está finalmente concluído, tal como também o estudo para a otimização do transporte coletivo de passageiros dentro e fora da zona urbana. As alterações serão implementadas faseadamente. Nós, município de Angra, para exercermos essas novas competências, precisamos de definir primeiro os limites da zona urbana, e o estudo visou isso, e o estudo definiu como zona urbana de Angra esta zona que começa na Ribeirinha e acaba em São Mateus, incluindo as duas freguesias interiores, ou seja, o Posto Santo e a Terra Chã. Nesse sentido já houve um sinal positivo do Governo, não é? Sim, as coisas estão encaminhadas nesse sentido e, portanto, num futuro não muito distante, a gestão do transporte coletivo neste espaço urbano será exercida pelo município de Angra. Para isso foi preciso definir primeiro o modelo de transporte, e o estudo visou o modelo de transporte, e o passo seguinte será iniciarmos o procedimento de concurso para a concessão da exploração desta rede. O estudo em causa basicamente diz que devemos densificar, e isto também aproveito para responder a uma crítica de desconhecimento vinda do Bloco de Esquerda em um destes dias, em que dizia que queremos reduzir os autocarros da cidade. Não, queremos aumentar a frequência dos autocarros. O que nós queremos é retirar do interior da cidade os grandes autocarros que causam danos no pavimento e vibração dos edifícios, e substituí-los por uma rede muito mais densa de minibus, ou seja, um maior número de carreiras com viaturas mais pequenas, da maneira que possa passar mais vezes e haja menos tempos de espera dentro da cidade. A conclusão do processo de aquisição das viaturas deverá levar alguns anos. As alterações contemplam também uma aplicação para que nas horas de menos movimento, quem necessitar de transporte possa fazer o seu pedido. A maior parte das horas durante os períodos de menos procura, nas zonas periféricas da cidade, não se justifica estar a passar por lá viaturas vazias. Então o sistema tem uma aplicação e tem um sistema telefónico
que permite aos passageiros marcarem, nestas horas vazias, marcarem viagens. O que é que isso quer dizer? O autocarro só passa, o autocarro neste caso será uma carrinha de 9 lugares, só passa naquela rua, naquela zona, se houver alguém que o queira. E portanto está aqui um conjunto de carreiras, tipo as básicas, por exemplo, atravessar a cidade desde a Silveira até à Praça de Touros, que funciona de quarto em quarto de hora, ou assim, portanto, muitas a passar, não é? E depois alguém que mora no Posto Santo ou que mora na Serra da Ribeirinha, nas horas de vazio, ou seja, nas horas em que há menos passageiros, se quiser o transporte, assinala que quer o transporte e há uma carrinha que passa lá no horário que está estabelecido. Não havendo ninguém para transportar, o carro não vai lá. Relativamente ao transporte de passageiros fora da zona urbana, o assunto envolve o Governo Regional. A ligação entre Angra e o aeroporto, ou entre Angra e a praia, ou Angra e todas as freguesias que estão para além de São Mateus ou para além da Ribeirinha. Essa é uma competência do Governo Regional e, portanto, também há aqui um trabalho que tem que ser feito de nós nos acertarmos com o Governo nessas matérias, sendo certo que a saída dos autocarros para todos os destinos, num prazo que não é muito distante, passará a acontecer do bailão, ou seja, todos os carros, independentemente de irem para a praia, para os biscoitos ou para outro qualquer lugar, passam a sair dali, portanto aquele que passa a ser o ponto de saída e é também o ponto de chegada, ou seja, todos eles chegam ali, a última paragem será sempre naquela estrutura. Ala Menezes informou que a obra de recuperação da Igreja de São João Batista, em Angra, está a começar, mas deverá demorar 3 anos até estar finalizada. No decorrer dos trabalhos foi integrado o saldo de gerência anterior no orçamento e grandes opções do plano para este ano. São 3.435.000 euros, montante afeto a projetos de anos anteriores, mas cuja execução ainda não está terminada e que continuam inscritos nos mesmos capítulos.